aqueles que se encontram aqui, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus. Estamos de vera felizes nessa noite por estar aqui na responsabilidade de falar das maravilhas de Deus, né? Falar do poder da palavra transformadora, que é a palavra de Deus. E essa igreja tem nos confiado essa oportunidade, onde nessa noite nós queremos expressar alegria por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Pelo que o Senhor tem sempre entrado com providências, tem pelejado por nós. Como já foi cantado nessa noite agora, há alguns minutos atrás, que se nós estivermos nos afogando, submergindo, Ele entra com providência, as mãos de Deus estão para nos erguer. O Senhor é aquele que tem sempre pelejado por mim e por você. Nós queria também pedir aqui aos irmãos aí da transmissão que prepare a leitura para que os irmãos possam acompanhar. Mateus, capítulo de número 3, versículo 1 até o 17, né? Vamos deixar aqui no... Seria o data show, né? Vamos deixar aí para que a gente possa ler também, juntamente com a igreja. E nós possamos nessa noite falar de um homem chamado João Batista, né? João Batista, amados, nessa noite será o personagem que será estudado nessa noite, que será analisado a sua forma de vida. E certamente João Batista nos ensinará alguns exemplos de vida, porque João Batista, muito semelhante a algumas atitudes dele, o responsável por antevir a vinda de Jesus Cristo, o anunciador da vinda do nosso Senhor em Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, né? Amados, estudando sobre a vida de João Batista, enquanto o nosso irmão, pronto, já prepara o texto aí, nós vemos que, ao falar de João Batista, me levou a curiosidade de saber a ligação do nome da nossa igreja, se tinha algo com Batista, né? Nós somos da igreja Batista, e ao estudar, nós vemos que John Smith, né, um dos precursores da igreja Batista, onde eles tinham como tema principal, característica ou destaque, o batismo por imersão, né? Aquele batismo onde a pessoa passava a mergulhar sobre a água, e também não com a prática do batismo de criança, mas sim de adulto, pessoas que possam proferir e que possam declarar a sua fé em Jesus Cristo. Daí então o nome Igreja Batista. E a figura de João Batista, todos nós lembramos, onde ele se torna o maior destaque na palavra de Deus, o seu melhor momento, o seu momento em que ele esperava, de uma certa forma, era quando ele batizava as pessoas, né? João Batista, todos nós sabemos que era aquele homem que andava no deserto, né? Andava pelo deserto pregando a palavra de Deus. E ele nos ensinaram mensagens de como transformar vidas, e ele tinha como prática batizar as pessoas com água, simbolizando o sepultamento e a purificação dos seus pecados, simbolizando ali algo maior, como nós, dos dias atuais, contemporâneos, temos essas práticas ainda de batizar, onde a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, né? Está como também atributos para a salvação, muito importante para o nosso crescimento espiritual e também para assumirmos um compromisso maior com Deus. Quando nos batizamos, nós nos tornamos não apenas congregados de uma denominação, de uma igreja, mas sim membros, onde
fazemos uma aliança ainda maior com Deus, onde demonstramos que temos agora e que podemos fazer parte da ceia do Senhor, onde você poderá assentar a ceia do Senhor juntamente com toda a igreja. Amém? Vamos ao texto bíblico, vamos começar a mensagem nessa noite. A gente queria trazer só essa informação, a título de informação, porque me chamou a atenção, né, quando estava vendo sobre João Batista e a Igreja Batista, a semelhança. Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4: E este João tinha a sua vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacência ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não sumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Versículo 11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em suas mãos tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João apunha-se, dizendo: Eu não careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram-lhe os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos? Texto maravilhoso. Texto esse que já poderíamos ir para casa fortalecido, restaurado e entendendo a palavra de Deus. Amados, João Batista, personagem desse texto, é um personagem comprometido com a palavra de Deus. O homem que tinha um só propósito na vida. João Batista, amados, ele só tinha um desejo. João Batista, ele só tinha uma missão. Missão essa: anunciar o reino de Deus. Nós vemos, amados, em todo esse texto, que a história de João Batista ela é uma história maravilhosa. Ela nos leva a refletir sobre o que estamos fazendo e o que estamos doando para Deus em relação a tempo. Se nós
formos analisar a vida de João Batista, amados, fomos tentar entender o comprometimento daquele homem, nós vimos que o comprometimento dele não é por acaso, não é por uma simples decisão, mas João Batista tem pontos que assemelham muito ao nascimento de Jesus Cristo. Se nós vermos a família de João Batista, amados, seus pais eram sacerdotes abençoados. Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote. O seu nascimento veio de um milagre também. O seu nascimento, amados, veio de algo extraordinário. O sacerdote Zacarias, já envelhecido, já velho, não podia ter filho. Isabel era estéril. Mas de repente vem uma promessa de Deus. Assim como na vida de Jesus aparece um anjo a Maria, também apareceu um anjo a Zacarias, louvado e agradecido seja o nome de Jesus, prometendo, dizendo que as suas orações no tabernáculo do templo seriam ouvidas. Porém, o velho Zacarias questionou, duvidou, deixou o seu coração em dúvida e de repentemente Deus lança uma situação sobre ele, ele perde a sua fala, fica mudo por duvidar do poder de Deus. E então, amados, o anjo Gabriel diz a Zacarias que ele só tornaria a voltar a falar quando seu filho nascesse. E nós vemos, amados, que os seus pais eram pessoas abençoadas e que tinham uma vida simples e extraordinária. A missão de João Batista era uma missão única. E nós vemos, amados, que nesse seu nascimento, diante de um milagre de Deus, já entrando com providência de Deus, nós vemos o profeta Isaías, como foi lido nessa noite, em Isaías capítulo 40, versículo 3, já profetizando que a voz do que clamava no deserto estaria. Ele tinha a missão de anunciar o reinado de Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O paradoxo do nascimento daquele homem, um paradoxo de um nascimento voltado de milagres, de um acontecimento histórico, uma senhora já velha podendo gerar filhos mesmo sendo estéril, mas também, amados, na nossa vida, muitas vezes temos o paradoxo, homens de Deus, homens que foram escolhidos por Deus, eles têm paradoxo na sua vida, um nascimento milagroso, uma vida cheia de bênção, mas muitas vezes o seu cenário final são cenários que levam à morte. João, amados, diante de todo o seu nascimento, um nascimento especial, mas teve-lhe como sentença a morte por pregar a Cristo. João não temia, João não teve medo de falar para os grandes, para os líderes. Ele pregava com ousadia e com autoridade. Nós vemos aqui, amados, que ele pregava se dirigindo aos fariseus como raça de víboras, autonomia na palavra de Deus, unção para pregar a palavra de Deus. Era aquele que não teme, aquele que tem certeza que Deus está com ele. Ele, amados, o João Batista, ele ficava no deserto, meio ao deserto. Suas roupas eram simples, a sua voz, o seu conhecimento era simples, mas direto. Ele se alimentava de mel silvestre. As suas roupas era com a couraça de camelo. O homem que, se vêssemos nos dias atuais, era um nativo extremo, mas os seus olhos eram cheios da unção de Deus. Todos, quando via, paravam, ouviam e se rendiam à sua pregação. Muitos buscavam ele para ser batizado. E aquela fama de João Batista começa a se espalhar. E os judeus começam a se dirigir até lá. E o ministério de João começa a crescer. E quando na nossa vida o nosso ministério começa a crescer, como nos nossos dias Deus começa a nos abençoar, tem uns levantes, tem as pessoas que levantam-se contra. E uma mulher, amados, erudita, pede a cabeça daquele homem. Pede a sua cabeça porque ele ousou pregar que eles estavam errados. O rei Herodes toma a sua cunhada como esposa, a mulher do seu irmão.
E João Batista prega e fala que aquilo ali é uma prática errada, errônea. E ela, irada-se, não descansasse enquanto não pegasse João Batista. E de repente, Herodes, empolgado pela festa acontecida, disse que ela podia pedir o que quisesse. E ela pede a cabeça de João Batista. E João Batista está do paradoxo de um ministério cheio da graça de Deus para um final com a sua cabeça decapitada. Amados, muitas vezes eu me pergunto, se nós pararmos para analisarmos, será que nós temos a mesma determinação, o mesmo chamado de dar a nossa vida pelo Evangelho de Cristo? Eu não tenho dúvida que se fosse perguntado a João Batista se valeu a pena pregar o Evangelho, ter a sua cabeça colocada em uma bandeja, eu não tenho dúvida que ele diria, valeu a pena, e ele fazeria isso outra vez, ele morreria outra vez. Nós vemos, amados, os homens de Deus, os mártires de Deus, Paulo e Silas na prisão, são presos por pregar o Evangelho, são condenados, sentenciados. Se nós vermos as mortes dos discípulos, são mortes violentas por pregar o Evangelho. Mas valeu a pena, não temos dúvida, porque no grande dia eles estarão louvando e adorando o nome de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, é de termos um chamado, e para isso que Deus nos separou. Todos que estão aqui têm um chamado de Deus. Nós temos um chamado de Deus, temos um desejo de Deus. Nós temos uma tarefa e uma missão. Nós somos uma igreja comprometida com missões, comprometida com anunciar o Evangelho de Deus. E João Batista, ele saía pregando de forma verdadeira, compromissada com Deus, buscando a palavra de Deus. E a recompensa vem, amados, nos dias a dias que temos as experiências com Deus. E quando nós olhamos pessoas como Sara, que tinha também a mesma situação de Isabel, não podia gerar filhos, já era velha, e tem um filho. Essas mulheres que tiveram filhos dos milagres de Deus, da providência do Senhor, nós vemos que eles são doados novamente para Deus. Eles são entregues para o seu ministério de Deus. Deus, ele deu, mas existe gratidão na vida dessas mulheres. Quando olhamos para Sara, quando vem o filho da promessa, e seu pai Abraão pega aquela criança, Deus diz, olha, Abraão, leva o menino até o monte. E Abraão sai para aquele monte com o seu cordeiro, com o seu filho. E de repentemente ele chega até lá, a criança olha para ele e pergunta, papai, onde está o cordeiro? Abraão tinha fé em Deus, Abraão tinha certeza, foi Deus que deu aquele filho para ele. E ele diz, olha, Deus proverá o cordeiro. Deus, amados, ele sempre entra com providência. E Sara e Abraão entregam aquele filho para ser decapitado, para ser morto. E Deus entra com providência e de repente começa a passar o cordeiro no perto de Abraão. Assim é Deus na minha e na sua vida. Deus, ele te deu algo, ele te deu essa vida com um propósito. Que nós possamos doar a nossa vida para a obra de Deus. Possamos doar a nossa vida para o ministério de Deus. Para que possamos pregoar a palavra do Senhor, porque ainda é tempo. Amados, nós vemos Ana. Ana também era atribulada de espírito, perseguida por Agar, porque não podia gerar filho. Mas Deus faz um milagre na vida de Ana. Quando Ana ora, pedindo a Deus um filho, Deus ouve a sua oração, dá o filho a Ana, e ela entrega o menino Samuel à obra de Deus. O menino é criado no meio dos sacerdotais, é entregue para Deus. É isso que eu vejo na vida desses homens mártires de Deus. João Batista foi um milagre, recebeu a sua vida, mas ele também doou a sua vida para Deus.
João Batista veio com a missão de fazer o anúncio de Jesus Cristo. Ele teve a responsabilidade de pregar a palavra de Deus nos últimos minutos. Daí talvez a sua eloquência, daí talvez a sua força. E nós não vivemos dias diferentes, amados. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam guerra, fome. E nós estamos vivendo os últimos dias da volta de Jesus Cristo. Israel está sendo atacado, Israel está sendo bombardeado, mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não tenho dúvida que Israel vai prevalecer, porque Deus vai abençoar aquela terra como sempre abençoou, e vai dar vitória aos seus inimigos. Amados, os dias são findouros, os dias estão próximos, e nós precisamos se transformarmos como João Batista. Temos autoridade e ousadia para pregar a palavra de Deus. João pregava olhando para aqueles homens dizendo: raça de víboras. Nós devemos ter autoridade para começar a pregar para os nossos familiares, pelo menos, para os próximos. Dizer: olha, os dias já estão próximos, os sinais já estão aí, nação contra nação, guerra. A fome cada vez mais tem assolado. As crianças, os países pequenos têm sofrido. E nós, o que temos feito como gratidão? O que temos doado das nossas vidas para pregar a palavra de Deus? Temos sido esbalzados, temos nos enchidos de roupas finas, de roupas linhos, puras, nobres? Ou temos voltado para as maravilhas de Deus? Ou temos olhado para aquelas pessoas mais humildes que precisam de ajudas? Ou temos procurado se alimentar sempre do melhor? Essa questão de João se alimentar de mel silvestre era a confiança na providência de Deus. Amados, muitos homens, muitos povos que se dizem de Deus, não têm confiado em Deus. Eu pergunto: quem é você em relação à confiança, à sua vida com Deus? Nós vemos, amados, que o povo de Deus andou 40 anos pelo deserto. Deus providenciando a nuvem, água, codorna. Não passaram fome, não passaram sede. As suas roupas não envelheciam. O seu chinelo, o seu sapato não se desgastavam, porque eles ficaram rodando em círculo, perdido, porque cada vez que murmurava, o caminho ficava maior. O percurso ficava rodando em giro. Eles não chegavam ao seu objetivo, mas Deus não permitia que eles morressem no deserto. Sabe o que entendemos com isso? Que muitas vezes a nossa vitória não tem chegado porque temos murmurado. As nossas vitórias têm demorado porque temos murmurado. Mas Deus, Ele continua nos protegendo. Ele não vai permitir que você morra. Mas a sua falta de fé tem atrapalhado a sua vitória. A sua falta de fé tem atrapalhado a sua vitória de chegar. E quanto mais o povo andava, mais Deus providenciava para eles o maná. Mais Deus providenciava para ele as codornas. Mas eles não chegavam na terra prometida, porque ficavam murmurando. Viam a glória de Deus, andando com Deus, andando com a providência de Deus, mas conseguiam murmurar. Moisés, por que nos tirasse do Egito, da escravidão? Éramos escravos, mas lá tínhamos o que comer. Comiam bem. Até onde vai a fé do ser humano? Até onde vai aqueles que duvidam da presença de Deus? Mas, amados, João, ele tinha como objetivo maior essa missão: pregar a palavra e anunciar o evangelho de Cristo. Nós vemos, amados, no versículo 7 que lemos nessa noite: E vendo eles de muito, e dos saduceus, e vinham ao seu batismo, dizendo-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Amados, quando João prega, aqueles homens, certamente eles ficavam enfurecidos. Mas João, ele não titubeava, ele não temia. E quando nós fazemos a obra de Deus com excelência, a recompensa vem. Quando nós nos entregamos à palavra de Deus, chega no versículo 13, o grande dia, o grande encontro de João Batista com o Messias. Você imagina o tamanho do presente e da felicidade de João. Ele pregando, falando das maravilhas de Jesus, mas ainda não tinham encontrado. Ele não tinha visto ainda, ele não tinha se deparado com o encontro com Jesus. Talvez muitas vezes tenha faltado isso na sua vida. Você tem pregado, você tem falado das maravilhas de Deus, mas ainda não tem tido aquele encontro verdadeiro com Deus. E quando de repente, amados, Jesus, vindo da Galileia, chega até João e pede para ser batizado por ele. Eu acredito que João, não, Senhor, não posso, isso aí não compete a mim. Essa honra é sua. Eu posso batizar aqueles aqui, mas é com água. Mas vem um que vem após mim, que o batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente, amado, João diz, não posso, Jesus. Interessante é que quando João olha para Jesus vindo, ele já sente algo diferente. Ele já sente a presença, porque a presença de Jesus Cristo, ela é notória, ela é diferente. Tem um brilho. Aonde Jesus passou, sempre aconteceu algo. Jesus tem entrado na minha vida, tem entrado na sua vida, e as coisas têm mudado. Não me resta dúvida de quando andávamos sem Jesus, tínhamos uma vida. E quando tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida mudou totalmente. Se outra hora andávamos perdidos, sem rumo, sem direção, Jesus, ele se apresenta para você, amado ouvinte, como o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, aquele que vem até mim, vai ao Pai, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, a sua vida muda. Um homem que era cobrador de impostos, usurpava dos povos, ele diz, olha, eu vou devolver tudo, vou restituir todos aqueles que eu enganei, porque onde Jesus está, tem que haver mudança. E eu imagino, amados, aquela cena, o grande encontro, quando de repente João e Jesus se dirigem a ele, Jesus diz, não, João, faça o que tem que ser feito, faça o que convém, faça o que precisa. As palavras de Jesus é essa, para ser mais preciso, deixa para agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus Cristo, ele veio para cumprir as escrituras sagradas. Daí João tem a honra de batizar a Jesus. Amados, no versículo 16 e 17, o texto sagrado diz que quando Jesus é batizado por João, algo extraordinário acontece. Antes disso, quando João vê a Jesus e o identifica como Messias, ele se dirige e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo vai até aquele rio, e João já mais uma vez prega, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E todos olham e verem que é Jesus. Jesus, amados, se dirige até João, conversam, convence a João a batizar, e de repente Jesus é batizado por João. E a Bíblia diz, amados, no versículo 16 e 17, e sendo Jesus batizado,
saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Essa noite, amados, Jesus está abrindo os céus para você. Eu lembro, amados, da vida de Estevão, aquele homem, outro mártir da palavra de Deus. Quando apredejado por fazer a obra de Deus, por pregar o evangelho, por não se curvar às coisas do mundo, ele é apredejado a ponto de ser morto. E a Bíblia diz que quando Estevão olha para os céus, ele vê Jesus Cristo à direita de Deus. O céu se abre para aquele homem e a glória de Deus é derramada sobre a vida dele. Amados, assim também foi com Jesus quando foi batizado. O céu se abriu e veio o Espírito Santo descendo sobre ele como pombo. E vindo sobre ele, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Todos nós tivemos essa experiência, ou grande maioria, grande parte dessa igreja. Quando nos batizamos, nos sentimos leve, descarregado, seria o termo para entendermos melhor. Quando aceitamos a Jesus é um dia incrível, especial. Quando se batizamos é outro dia, é uma experiência única, que muitas vezes nós lembramos e carregamos aquela experiência. Eu lembro da minha ainda, quando me batizei, me senti aliviado. O batismo significa o sepultamento dos pecados. E nós vemos descarregados os nossos pecados nessa prática. E Jesus, ele se batiza sem pecado, mesmo sem pecado, é bom frisar isso, né? E de repente vem uma voz. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. A voz de Deus para o seu filho Jesus Cristo. E esse dia, amados, todos viram o poder. E João Batista viu a sua obra, o seu ministério se tornando real e cada vez mais próximo do fim. E de repente, amados, como nós falamos, o ministério de João é um ministério extraordinário, de muita experiência. Um ministério simples, mas reconhecido. E muitas vezes na vida cristã, a caminhada, a vida, ela nos pega pressa. E a sua morte, amados, ela é sentenciada. Quando nós mencionamos rapidamente, diante de tudo aquilo, Herodes, João estava sentenciado à morte. E o interessante, amados, é que na sua prisão, no período em que João está preso, muitas coisas passam sobre a sua vida. Muitos filmes. Nós lembramos de Paulo e Silas quando estão presos. Um olha para o outro e diz: Silas, como está aí, todo quebrado. Tinham apanhado por pregar o evangelho. Tinham sido chicoteados. E a prisão vem sobre aquele homem. Será que se a prisão viesse sobre mim, sobre você, por pregar o evangelho, como seria o nosso comportamento? Como seria a nossa desenvoltura, estando sendo preso por pregar o evangelho? Nós hoje pregamos com todas as liberdades do mundo. Podemos transmitir, podemos caixas de som, podemos sair falando. E João Batista, amados, tinha como seu instrumento apenas a sua voz. Ele só podia sair feito louco. Talvez se fosse nos dias atuais, era chamado de louco. Mas o seu instrumento era a voz dele. Hoje nós temos redes sociais, temos grupos, temos famílias, temos inúmeras formas de anunciar o evangelho. O que temos feito para anunciar o evangelho? E Paulo e Silas, amados, mesmo presos, ele diz: olha, Silas, vamos cantar, vamos louvar, porque se nós pregamos o evangelho, se nós estamos sentenciados e a morte já está batendo à nossa porta, a coroa virá, a recompensa virá dos céus.
Então Silas diz, olha, pois começa a cantar, e Paulo começa a cantar, Silas começa a louvar, e quando eles começam a cantar, o presídio começa a tremer, a terra começa a balançar. Amados, eu entendo nessa noite que mesmo diante das situações difíceis, mesmo fazendo o certo, mesmo fazendo o correto, poderá vir situações, poderá vir levantes sobre a sua vida. O preço a pagar para fazer a obra, ela é de forma grande. E com Paulo e Silas foram presos, mas louvaram e Deus entrou com providência. Aonde eu quero entrar na vida de João é que a Bíblia diz, amados, que nascido de mulher, para entender, para não fazer a comparação, João é quase Jesus Cristo, mas eles ainda eram familiares, que Isabel ainda era da família de Maria. Nascido de mulher, a Bíblia diz que não teve um homem maior do que João Batista. As palavras são de Jesus Cristo. Ele diz, nascido de mulher, não tem um homem maior do que João. Não teve um maior do que João. Amados, e aquele homem na prisão, eu imagino, e a Bíblia fala, amados, quando João pega 2 de seus discípulos, quando vão visitar, eles perguntam, eles pedem para que eles possam se informar se aquele Jesus que ele batizou era o Messias real. A dúvida começa a entrar na cabeça de João. Deixa eu dizer para você, nós, seres mortais, perto de João, eu sou um ser supérfluo, porque a Bíblia diz que nascido de mulher ele é o maior. Imagina eu e você o que nós somos perto de João. Muitas vezes a dúvida, o medo tem entrado na nossa mente e temos perguntado, vai valer a pena essa caminhada? Talvez você já tenha passado por isso, eu não sei. Não tem nenhum super crente aqui, eu acredito que sim. Se João Batista pede aos seus discípulos para ir consultar, para saber como é que está o movimento, o que é que está acontecendo lá, se realmente Jesus está fazendo os milagres, se era o Messias que ele anunciava, o medo tomou a mente daquele homem. Ele estava preso. Ele estava vivendo os seus últimos dias. Ele sabia que a sua morte era questão de momentos. Ele já sentia que a morte, a sua cabeça iria ser entregue numa bandeja. E de repente ele passa por essas lutas, esses conflitos internos. E Jesus dá uma resposta a ele. Olha, talvez não foi a resposta que ele esperasse, mas Jesus diz a João, imaginamos os pensamentos. Ele olha para os discípulos de João e diz, olha, os paralíticos estão andando. Aqueles que não conseguem andar, estão andando. Como se Jesus chegasse aqui, vem cá meu filho, diz assim para o seu mestre, diz assim para João, os paralíticos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, as profecias estão se cumprindo, os mortos estão se levantando. Jesus não disse para ele, João, eu sou sim o Messias, mas ele diz, olha, os meus sinais mostram que eu sou o Messias. É isso que nós temos que entender de Jesus Cristo, que os sinais de Jesus Cristo na sua vida, ele tem mostrado e tem provado que ele é o Senhor soberano, o Deus de Israel. É aquele que está no Salmo 23, que ele é o nosso pastor e nada nos vai faltar, que nada sentiremos falta na versão original. Amados, se a morte
morte, se a morte lhe parece próxima, se você tem vivido dias de aflição, lutas espirituais, eu quero lançar uma palavra profética para você, que nessa noite, assim como Jesus falou para João, disse: olha, João, os sinais estão aí, tudo que está prometido está acontecendo, também é na sua vida. Amados, Deus tem lutado, pelejado por você, vocês têm chegado até aqui nessa noite, porque Deus tem preparado, tem acampado anjos sobre a sua vida, e tem protegido, tem te dado a vitória, tem te dado o livramento, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele diz: olha, diga a João o que está acontecendo. Eu quero dizer, olha, Jesus nessa noite diz assim para você: veja o que está acontecendo. Veja como está a sua vida nessa noite. Enquanto tem pessoas, crianças, velhos, aflitos, com a incerteza se vai cair uma bomba sobre eles, nós estamos aqui, louvando e adorando ao nome de Jesus. Enquanto Israel vive momentos de escuridão, bom lembrar, vale a pena frisar, pela fé. Israel, o pastor mencionou aqui que Israel tem inimigos. Não é porque você é uma pessoa boa, que você profere a fé, que você vai ter inimigos, não vai deixar de ter inimigos. Você vai ter inimigos. Você tem inimigos. Mas você não é inimigo das pessoas. Somos cristãos, guardamos a palavra de Deus, velamos pelas vidas, mas não impedimos de termos inimigos. Porque muitas vezes temos inimigos simplesmente pelo fato de proferir a nossa fé. Você vai querer ter 1 milhão, vai querer ter amigos, vai querer ter o mundo como seu amigo, para não proferir a fé em Jesus? Não. Se o mundo todo quiser ser meu inimigo, pode ficar à vontade. Israel já nasceu com inimigos, porque é a terra santa, escolhida. Os muçulmanos, ali é uma questão muito geográfica, o Irã tem declarado há 40 anos inimigo número 1 de Israel e quer expurgar Israel do mapa. Um país pequeno, mas um país que tem uma tecnologia precisa. Um país que tem um Deus preciso. Um país que tem um Deus que é a sua nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Israel chora hoje, a vitória de Israel vai chegar. Se você está chorando hoje, a sua vitória vai chegar. Porque a promessa de Deus, ela não passa. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, essa não passa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nunca vi um justo, nem a sua descendência, nem de garupão. Esses dias eu estava refletindo sobre as bondades de Deus sobre a minha vida. E eu me perguntava, escutava um louvor do PG e ele dizia: quem sou eu? E ele se dirige a Deus perguntando: quem sou eu? Você já se perguntou, irmãos, quem é você? Se a gente usar uma expressão aqui bem nordestina, bem nossa, quem é você na fila do pão? Né? Para o que Deus está fazendo na sua vida. Você já se perguntou? Quem é você? Irmãos, se eu for parar para pensar quem sou eu, quem fui eu, quem será eu, para as maravilhas das bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu não vou achar resposta. Você também não vai achar resposta. Nós somos escolhidos por Deus. Nós estamos aqui louvando e adorando o nome de Jesus. Uma igreja que vive dias de ascensão. Uma igreja que vive
como é declarado, não é por mim, eu não conheço toda a história, tenho anos, mas eu tenho escutado neste púlpito que tem vivenciado os melhores momentos espirituais, crescimento não só em números, mas em todos os seus objetivos. Quando nós alcançamos um desejo desse piso, quando o pastor coloca no seu coração, quando Deus trabalha isso na vida dele e ele consegue, é uma satisfação para ele. É o resultado das orações. É a união da igreja. E Deus tem velado por nós. Tem lutado por nós. Tem nos dado a vitória. E Deus, ele tem nos garantido a nossa vitória, como ele garantiu para João. Mesmo sendo morto, decapitado. Porque existe, entendemos algo. Os grandes mártires da palavra de Deus, os seus sinais, o final tem que chegar. A nossa narrativa da vida, ela tem começo, meio e fim. E os personagens da Bíblia também não são diferentes. Parece que morrer por Jesus, o crítico pode ver como negativo. Talvez você possa dizer, eu não tenho coragem de ir a ponto de pregar para me matarem. Aquele verdadeiro homem de Deus, ele não limita a sua fé. O verdadeiro homem de Deus, ele faz o que for preciso para anunciar a palavra de Deus. E João Batista, ele entrega a sua cabeça. Seus discípulos vão buscar o corpo de João. E assim como a sua história começa no deserto, se a gente for falar de deserto, tem muito sentido espiritual. O deserto, ele nos molda, né? Jesus passou 40 dias, 40 noites, orando e vigiando no deserto. Orando e vigiando, e ele é levado para o deserto. O deserto significa estar só. E João, ele ficava sempre no deserto, só. Tendo experiências com Deus, não resta dúvida. Ele fugia das coisas ali, da prática do mundo, das coisas terrenas. E a sua história finaliza no deserto. Quando começa no deserto, aquele homem que vivia no meio do deserto, ele também é enterrado no deserto. O seu corpo é enterrado no deserto. A sua história finaliza no deserto. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o deserto de Deus, o deserto que Deus nos coloca, ele é um deserto para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Quanto mais passamos por luta, quanto mais passamos por adversidade, nos chegamos mais a Deus, mais experiência. Eu me pergunto, amados, o que é o pior? João, naquela prisão, ele deve ter se perguntado, talvez você no momento mais difícil da sua vida, todos nós vivemos momentos difíceis. Hoje nós tivemos uma luta, a perca de alguém, um sonho não alcançado, uma injúria, algo assim. E o que é o pior? O silêncio de Deus ou não de Deus? João estava ali naquela prisão e ele não tinha resposta. Ele estava, você já passou, você já se perguntou alguma vez na sua vida, quando você quer algo, você tem orado, tem buscado, tem vigiado, tem feito até jejum. O cabo nem jejum faz, mas ele quer algo, ele começa a fazer jejum. E não vem uma resposta. Não tem um sim, não tem um não. É Deus moldando a sua fé. O tempo é de Deus. E João, ele passou por esse conflito. Ele ficou preso e ele não sabia se a missão que ele tinha estava sendo cumprida, se o resultado da sua missão tinha sido cumprido. Mas eu garanto a você, o seu trabalho na obra de Deus, ele é compensador. O seu trabalho na obra de Deus não passará abatido. Se você tem desejado, se você tem se jogado como João se jogou, eu quero dizer para você que eu não, o pastor muito menos, mas Deus vai te compensar dos céus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Assim como foi na vida de João, porque a recompensa veio. Por isso que Jesus disse, olha, diga a João que os coxos estão andando, os paralíticos estão andando, os cegos estão vendo, porque esse é o resultado da obra de Deus. É levar mudança e esperança para a vida das pessoas desacreditada.
E a salvação veio, aqueles que João batizou foram salvos, aqueles que João pregou, ouviram e deram credibilidade à palavra de Deus. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que os irmãos continuem orando por nós, por mim, por minha família. Que Deus tem nos abençoado, tem nos presenteado. E Deus tem feito grandes coisas. Só nos resta louvar e agradecer. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.